E para aproveitar esse clima de representação e preparação para a temporada 2025, a gente conversou com os departamentos de saúde do Papão para falar sobre os preparativos para a representação do elenco bicolor na temporada 2025. Confere com a gente. A pré-temporada já começou aqui no maior campeão na Amazônia. Os preparativos do Paysandu para a temporada 2025 iniciaram com a apresentação dos atletas juntamente à comissão técnica e o trabalho realizado com os departamentos responsáveis pelo retorno do Papão nesse novo ano. A gente começou desde ontem, quando a gente reuniu com a comissão técnica, com todo o departamento de futebol, diretoria, para alinhar o passo a passo da representação dos atletas, das boas-vindas para quem está vindo e iniciar toda a nossa avaliação criteriosa aqui do Departamento de Saúde Bicolor. A gente passa por uma série de exames, que é a partir dos quais a gente vai traçar o perfil individual do atleta e o perfil do grupo. Traçado esse perfil, repassamos para a comissão técnica todas as características, quem tem alto risco, quem tem médio risco, quem tem baixo risco, de acordo com todas as avaliações, com todos os exames complementares que a gente faz, graças a várias parcerias que o clube tem. E a partir daí o atleta ele já inicia na parte adaptativa, dependendo também de como ele chega com relação a número de jogos, quando ele parou de jogar, como ele estava na sua pré-temporada, na intertemporada, o que ele estava fazendo de atividade. Então, tudo isso a gente investiga, histórico de lesões recentes, antigas, histórico de cirurgia, doenças prévias, uso ou não de medicamentos, suplementos. Então, toda essa integração de todos os departamentos do clube, a fisioterapia, nutrição, fisiologia, psicologia, odontologia, para que a gente trace esse perfil bem fidedigno e passe para a comissão. E aí, a partir daí, esse atleta pode já treinar à vontade, ou passar por uma fase de adaptação, ou ficar ainda fazendo um tratamento específico. E também a gente faz os pré-treinos individualizados. Cada atleta, a partir dessas nossas avaliações, vai ter o seu pré-treino individualizado. Quando a temporada começar, esse atleta, antes de iniciar o treino no CT, ele vai passar por um que a gente chama de pré-treino, focado naquilo que a gente identificou que ele precisa de estabilizar, reforçar ou alongar de alguma articulação ou estrutura muscular específica. Quando a gente fala de perfil individual, a gente tem a ectopia do atleta, um atleta que é longilíneo, que é brevilíneo, um atleta que tem mais facilidade para tiros, sprints, ou aquele atleta que faz uma atividade aeróbia melhor, um atleta que tem mais resistência, que consegue segurar uns 90, 100 minutos melhor que o atleta de maior intensidade, porém de menor volume. Então, essas são as principais características, o histórico de lesões também. Isso credencia um atleta ou não a já participar do treino assim que o professor Márcio pedir. Quando a gente fala de perfil de grupo, a gente vai considerar a média de idade, a gente vai considerar de onde esse atleta está vindo, de que região, como eles vão passar por uma adaptação, o perfil psicológico desse atleta, o perfil biopsicossocial dele também, tudo é levado em consideração para que haja uma abordagem em grupo de uma forma e uma abordagem individual também bem individualizada, bem específica. Nós sabemos que no futebol, cada detalhe importa. Então, a odontologia vem justamente para cuidar do atleta desde o início aqui na pré-temporada e durante o decorrer do campeonato. Na pré-temporada, nós detectamos lesões orais que podem vir a prejudicar o atleta durante o ano e já tentamos sanar esses problemas antes dele entrar em campo, no caso no campeonato. Aí, através disso, nós também trabalhamos com a parte da proteção bucal, que são os protetores bucais, que é anti-impacto, para que não venha sofrer com trinca, fratura durante o treino, durante os jogos. E nós acreditamos piamente que é fundamental o atleta ter a saúde bucal em dia para ter um melhor desempenho durante as partidas. Nós já estamos inserindo a tecnologia na odontologia do esporte aqui no clube, Isso aqui nós temos certeza que nós somos pioneiros nisso e serve justamente aqui para nós detectarmos qualquer tipo de lesão com mais precisão e também
assegurar o atleta de que o seu sorriso vai ter um arquivo desse sorriso, que qualquer problema que venha ocorrer com o dente durante a temporada, nós conseguimos reconstituir exatamente o que foi quebrado ou fraturado, né? Além também de poder fazermos protetores bucais mais precisos. Isso aqui é um arquivo, né, do sorriso de um paciente, do atleta que foi escaneado, e aí esse arquivo nós temos o formato perfeito da arcada. Então aí abre um leque de possibilidades para a gente fazer o que quiser. Então o que a gente faz com todos os atletas aqui, sejam eles remanescentes ou não? A gente sempre faz uma anamnese inicial. E a partir dessa anamnese a gente vai coletar alguns dados em relação ao tipo de refeição que aquela pessoa faz, quantas refeições, tipo de suplementação, então vai entender um pouco da rotina dele. Então a gente também tem algumas fotos, a gente faz a avaliação nutricional e a partir dessa avaliação da composição corpórea e tudo mais, a gente já tem esse processo dessa conversa aqui também no momento da nossa sala, né? Então ali no momento do refeitório, esse momento inicial é importantíssimo para a gente entender como é o mecanismo de funcionamento daquele atleta, para ele começar a entender também o nosso clima, questões climáticas influenciam, impactam, né? Não na questão da alimentação, mas no modo em que eles vão lidar dentro do campo e como isso vai impactar no processo de recuperação deles. A gente sabe que é um processo inicial que gera um pouco de estresse a mais, e aí isso gera catabolismo, pode gerar catabolismo muscular, gera um pouco de, como citado já, o estresse. Então a gente precisa pensar numa recuperação, né, objetivando uma melhor recuperação deles nesse momento do treino, nesse momento da pré-temporada, né? A gente tem que pensar na melhor forma possível para que esse atleta tenha uma recuperação nesse habitat que não é natural dele, né? Muitas vezes ele pode vir de fora, de um clima completamente diferente, então ele vem para cá, passa por esse estresse, e aí ele precisa passar por esse processo inicial de questionário, anamnese, avaliação aqui com a gente entender como é a questão também dele com as refeições, e aí posteriormente, né, a gente tem esse aval do atleta e o nosso aval se realmente está tudo certo, está tudo em conformidade, enfim. Bom, primeiramente, né, a gente faz uma avaliação bem completa com esse atleta. Então a gente faz uma entrevista com ele para saber como é que está o histórico de lesão desse atleta, qual foi o último clube dele, quantos jogos que o atleta fez durante a temporada anterior. E através dessa entrevista a gente consegue também mapear quantas lesões que ele sofreu. Então a gente faz uma avaliação bem completa, uma avaliação funcional, né, com alguns testes de mobilidade, com alguns testes de força para poder identificar se ele apresenta algum desequilíbrio muscular. E com isso a gente vai mapear se esse atleta tem um alto perfil de risco ou um baixo perfil de risco de algum tipo de lesão muscular ou articular. Na pré-temporada, os atletas vêm num período de inatividade. Pode ser um período curto, pode ser um período longo. Nosso último jogo foi dia 24 de novembro, então os atletas retornaram às atividades hoje, com avaliações, com questionários. Lembrando que alguns dos nossos atletas que já estavam no clube fizeram treinamentos online, mas é mais para você não perder muito, porque a gente sabe que o alto rendimento exige um treinamento intenso, exige uma dedicação intensa, e quando o atleta está em casa de férias, ele tem que aproveitar, porque o mental é algo muito determinante na nossa temporada. Então, qual é a importância? A gente precisa pegar esse atleta e fazer os testes para saber como ele está chegando, qual é o nosso padrão e qual é o objetivo que a gente tem para esse atleta. Então vamos usar um número simples para explicar. A gente quer que o atleta seja nota 10. A gente sabe que ele vai voltar das férias nota 6, nota 5. Os mais profissionais que se dedicam podem chegar a nota 7. Então a gente vai pegar esse número, vai ver como ele está e nós vamos montar um plano de treinamento adequado. Porque não adianta nada, a gente estar de férias, ficou 30 dias descansando e chegar já amanhã, fazer um coletivo, amanhã já fazer um treinamento. Até para a gente montar nosso planejamento, a gente tem que ver qual que é o nível que os atletas estão. Então, por exemplo, se eu estou imaginando que o meu elenco está todo nota 6 e eu monto uma semana nota 6 para ele progredir para 7, e se o meu elenco chega a nota 5, esse treinamento de nota 6 vai ser prejudicial para ele. Então a gente pega os resultados,
vê como é que tá a média e a gente elabora o melhor plano de treinamento para que evite lesão. Já pensou? A gente já tem um jogo super importante dia 12, já não contar com um atleta? Isso aí é complicado. É um jogo único, é uma final única, então a gente tem que estar com todos os atletas integrados no elenco. Então a gente vai pegar, estão todos nota 6, então vamos começar do progredir do 6 para o 7, do 7 para o 8, do 8 para o 9 e assim do 9 para o 10 e manter esse 10 a temporada toda. Então, essa é a principal importância das avaliações. Saber como o nosso elenco está para planejamento de treinamento.